A origem dos Eternos. Episódio de hoje: A origem dos Eternos. Os Eternos foram criados em 1976 por Jack Kirby, numa revista própria, The Eternals, com o subtítulo, When Gods Walk the Earth. E, de uma forma bastante rara, essa história foi publicada no mesmo ano no Brasil, também em 1976, na revista do Capitão América, da editora Block. Dá pra gente ver aqui na capa da revista do Capitão América, né, tem um quadrinho ali, uma história se inicia, Os Eternos. Então, isso não era alguma coisa frequente, porque havia um certo atraso para as histórias publicadas no exterior chegarem no Brasil. Mas nesse caso aqui foi bem rápida. Então, no mesmo ano, os Eternos eles chegaram no Brasil. Bem, a primeira história dos Eternos se chama A Chegada dos Celestiais. E ela tem esse início aqui, né? Será o homem o único ser do universo? Será que todas as lendas sobre poderosos visitantes das estrelas que estiveram na Terra e depois partiram são meras criações da mente humana? Teriam sido os deuses realmente astronautas? Então a história começa com um questionamento sobre a criação do homem, né? Não só se ele é o único ser vivo no universo, mas da sua origem, né? E se os deuses das diversas mitologias, na verdade, não seriam seres de outros planetas, né? E de onde que o Jack Kirby tirou esse argumento, né? Na verdade, essa história, né, da possibilidade dos deuses das mitologias terem sido astronautas, ela veio de um arqueólogo, Erich von Däniken, um arqueólogo suíço, que ele escreveu diversos livros sobre o assunto. Na verdade, muitos deles especulativos, né? A gente não tem evidências claras de que isso é real, né? Mas são só especulações. Mas ele fez bastante sucesso, chamou atenção. Isso começou com o primeiro livro dele, Chariots of the Gods, né? Que seria as carruagens dos deuses, né? E isso uma pergunta, né? Esse livro, que foi lançado em 1969, ele tinha várias questões na sua capa para despertar realmente assim, curiosidade. E uma das questões era assim, né? Astronautas teriam visitado a Terra 40 mil anos atrás, né? Na verdade, as naves espaciais desses supostos astronautas, né, teriam sido as carruagens dos deuses do passado, né? Isso é que o Erich von Däniken ele coloca no seu livro, essa dúvida, né, de que na verdade os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses nórdicos, né, todos os deuses, né, dos astecas, incas, dos povos asiáticos, na verdade seriam os planetas, né? Então os poderes miraculosos deles, na verdade, eram tecnologia, né? Não tinha nada a ver com magia. É, o Jack Kirby, né? Claro, quando ele foi escrever Os Eternos, ele tinha esse background já dessa discussão iniciada, né, em 69 sobre essa possibilidade, né, dos deuses terem sido astronautas. E aqui, né, no Brasil, esse livro foi traduzido, né, e o nome dele se tornou Os Deuses Eram Astronautas, né? Essa aqui é uma das várias edições, né? Essa aqui é uma capa mais recente, mas tem edições mais antigas, né, que o título é Eram os Deuses Astronautas, que é tirado, na verdade, de uma das frases da capa, né, que não é o título original.
o Eric von Däniken, ele publicou vários outros livros, ele vai voltando a essa questão, né? Vai falando sobre vários monumentos de civilizações antigas, né? E assim, apontando assim, a suspeita de que, na verdade, são instrumentos, né, de localização, são vestígios, né, de visitantes de outro planeta, né, como as pirâmides teriam sido construídas, né, por alienígenas. Né? Essa questão ela desperta bastante curiosidade, né? E esse é o plano de fundo para a criação dos Eternos. Né? E esse assunto ele continua gerando interesse, né? Tanto que o History Channel ele tem uma série chamada Alienígenas do Passado, que é justamente sobre isso, né? Essas especulações de que possivelmente os deuses mitológicos eles seriam astronautas. Né? E muitas construções do passado que as pessoas hoje pensam, nossa, como que as pessoas conseguiram construir essas coisas, né, sem a tecnologia atual, né? E aí a resposta é, não, alienígenas, né? Já tá piada, né? Porque fica pensando, os escravos no Egito lá, trabalhando duro, né, para erguer as pirâmides, né? E aí, de repente, aqui no presente, alguém fala que, deve ter sido alienígena, né? Mas então, sim, esse assunto ele continua despertando interesse e por isso que a Marvel também, né, resolveu tirar os Eternos do ostracismo, né, dos quadrinhos e levá-los para o cinema, numa produção própria. A primeira história dos Eternos ela começa com uma exploração arqueológica. Nós temos 3 personagens principais: Dr. Damian, arqueólogo, a Margot e o Ike, que é um assistente, né, que está indo aparentemente como cinegrafista, né, gravando tudo. E na verdade ele parece que ele sabe muito bem onde ir nessa exploração. Né? Ele começa a falar umas frases assim estranhas e começa a despertar assim, bastante dúvidas, né, no Dr. Damien e na Margot, né, ao longo do percurso em que eles descobrem os vestígios, né, de uma civilização antiga na América do Sul e com construções assim bastante imponentes. Aqui nós temos uma das imagens aqui. Jack Kirby era assim espetacular para criar máquinas, né, e monumentos assim colossais. E aqui esse trio ele encontra uma câmara, uma cidade perdida nas montanhas dos Andes, né, na América do Sul. Eles não localizam exatamente em que país que eles estão, né, porque a Cordilheira dos Andes ela é um pouco extensa, né? Mas aqui eles encontraram, né, nos Andes aqui uma cidade perdida e nós temos uma escultura de um veículo imenso, né, que tem também um piloto imenso e ele está sendo assim empurrado por criaturas de estatura menor que são um pouco maiores do que seres humanos e isso aqui já dá uma pista, né, de que na verdade esse veículo aqui seria uma nave alienígena, né? Que seria as carruagens dos deuses, né? Como consta na capa do livro, no título do livro, do Eric von Däniken. Então, o que significariam, né, essas representações, né? Que aparentemente seriam representações de deuses, né? Mas o rapaz, o Ike, o assistente aqui, ele vai, né, falando que na verdade seriam outras coisas, né? Que não são apenas lendas nem mitos, que na verdade esses seres eles realmente existiram. E aí o Dr. Damien, né, começa a ficar assim, bastante incomodado, né, com as palavras do Ike. E aí o Ike fala que o Homo sapiens ele descende de seres de outro mundo, né? E o doutor fala que o Ike, né, que é o Ike Harris, eles é um enigma, né? Que se ofereceu para ajudar eles a encontrar a câmara, né, mas que não parecia um jovem que acreditava em fantasias absurdas, né? E ele fala que ele não é um jovem, segundo os seus padrões. Né? Bem,
Enquanto isso, no litoral, no Oceano Pacífico, um piloto está passando por alguns apuros, né? O seu avião entra em uma tempestade assim, bastante estranha, ele não consegue contato, assim, o contato que ele tenta contato com a base, o contato é interrompido, ele não sabe o que fazer, ele tenta ejetar do avião, mas na verdade uma espécie de campo de força rodeia ele, né, e a sua aeronave, elas desaparecem, e isso foi efeito de uma máquina que emerge das águas do Oceano Pacífico. Aqui também mistura outras coisas, né, nessa história, que são desaparecimentos, né, de aeronaves e navios nos oceanos, né, que é outra coisa também que gera bastante mistério, especulação e interesse, né, como, por exemplo, desaparecimento de aeronaves e navios no Triângulo das Bermudas. Então, aqui o Jack Kirby também encontra uma explicação para esse tipo de desaparecimento, né? Nós aqui conhecemos uma raça de seres que já se apresenta assim com o nome de deviantes, em que eles já falam que eles têm uma espécie que sempre gera descendentes de aparência diferente. Nós vemos que cada um deles tem uma aparência diferente, né? A aparência, assim, alguns são mais próximos, né, da aparência humana, outros, como o líder deles, é assim, bem diferente, tem uma aparência reptiliana. E quem são esses seres que se apresentam aqui, né? Eles vão se encontrar com o trio que está lá nos Andes, né? Nós vemos aqui que eles têm uma base numa cidade perdida, Lemúria, que também é uma cidade lendária como Atlântida, né? Nesse caso aqui, ela aparece como uma cidade que está no Oceano Pacífico, né? Está no fundo do Oceano Pacífico. E uma nave com um grupo de deviantes sai dessa cidade perdida e ela vai em direção à cidade perdida que o trio encontrou nos Andes, né? O trio aparentemente liderado pelo Dr. Damien, né? A gente vai descobrir que na verdade quem está liderando ali é o Ike Harris, né? Aí o Ike Harris ele conduz, né, o Dr. Damien, a Margot, até uma câmara onde ele explica que ali é um grande refletor, né, que os deuses deixaram quando partiram, né, e que os incas eles guardaram esse refletor esperando a sua volta. Só que esses deuses não voltaram, os incas desapareceram, né? E aí o Dr. Damien já, né, quer saber, afinal, quem é o Ike Harris que sabe dessas coisas, né, ou que acredita nelas, né? E aí ele fala que, né, o nome dele na verdade não é Ike Harris, né? Ele na verdade, Ike Harris é um jogo, né, de palavras do seu nome verdadeiro, que é Ícaris, né? Esse nome aqui, Ícaris, é bastante importante na história dos Eternos, né? Esse personagem, Ícaris, é bastante importante. Ele fala que não é da espécie do Dr. Damien, né, nem da Margot, ou seja, ele não é um humano. E aí ele conta a história, que no início dos tempos, quando a Terra era povoada apenas por feras, os deuses, sejam lá quem forem essas criaturas, foram atraídos a este planeta pela simples presença da vida. Nós vemos uma imagem, né, de uma nave imensa, né, pousando no planeta Terra. E aí o Ícaris fala que esses deuses eles deram início à sua missão evolucionária, alterando o destino de uma forma de vida inteligente que se iniciava, um macaco. E que várias espécies de macacos foram resgatados e, sob mãos científicas experientes, quer dizer, esses deuses na verdade eram cientistas, os macacos tiveram as evoluções aceleradas de formas diferentes. Quer dizer, esses deuses, né, eram alienígenas que vieram para a Terra, eles pegaram alguns macacos, né, e eles fizeram experimentos com eles, acelerando a sua evolução. Na verdade, assim, isso aqui diverge, tem alguns problemas com relação à teoria da evolução, né, do Darwin, porque na verdade, o homem não vem do macaco. Tá? O macaco, o homem, tem um ancestral em comum, que não é macaco. Tá? Mas ok, então aqui nessa história do Kirby, né, os alienígenas pegaram macacos, né, ou uma espécie de hominídeo antiga, e fizeram intervenções. Né? Não pegaram todos, pegaram alguns, fizeram intervenções, e aí geraram 3 espécies diferentes. Né? Os deviantes, que a gente viu um pouquinho aqui, né, que ele descreve como seres instáveis, indestrutivos.
de estrutura variável, cada nova geração adquire formas diferentes, então eles não conservam as suas características físicas de uma geração para outra, eles sempre estão divergindo, né? Eles sofrem mutações contínuas, né, de aparência. Aí a outra espécie que foi gerada foram os humanos, né, que seríamos nós, e aí ele fala que é uma estrutura balanceada, que vive entre a guerra e a paz, né, que foi destinada a povoar a Terra por esses seres alienígenas, né, que ele chama de deuses. E, finalmente, a terceira espécie, os eternos, que são mais deuses do que homens. E ele fala que dos eternos é o universo. Eles são em número pequeno, só que são imunes ao tempo e à morte, como os deuses. Eles vêm separados dos outros seres vivos. E aqui, na verdade, a gente está vendo que a face aqui de exemplo dos eternos é o próprio Ícaris. Né? Porque aqui ele revela que ele é um eterno. Então ele é um dos seres criados pelos alienígenas do passado, né, nesse experimento, né, e ele é então um ser que é muito mais poderoso do que os humanos. Né. Na verdade é o seguinte, né, essa questão de alienígenas visitando a Terra, interferindo na evolução dos humanos, ela não é novidade. Né. O Jack Kirby, em 65, havia criado na revista original do Quarteto Fantástico, né, The Fantastic Four, número 45, os Inumanos. Então aqui, a história dos Inumanos ela vai se desenrolar por várias edições, mas ela começa aqui em 65. Mais tarde, Jack Kirby vai falar que os Inumanos foram criados pelos Kris, são alienígenas. É uma raça alienígena que veio para a Terra, fez experimentos com o Homo sapiens, acelerou a evolução de alguns, e esses seres de evolução acelerada são os inumanos, que aí passaram a viver separados, apartados do resto da humanidade. Então essa questão de manipulação genética ela não é novidade na criação dos quadrinhos Marvel aqui, só que ela só foi contada mais tarde. Né? Esse background aqui dos inumanos só foi contado mais tarde, e no caso, né, a história acontece que os Kris eles vieram eles vieram depois dos alienígenas que criaram os humanos, os eternos e os deviantes. Então, assim, houve uma visita alienígena que criou 3 espécies. Depois teve mais tarde uma outra visita alienígena que pegou uma das espécies dos humanos e criou mais uma variação, que são os inumanos. Então, você tem no universo Marvel, né, os alienígenas estão intervindo aqui na Terra há muito tempo. Bem, aí vamos falar dos deviantes, né, que eles são os grandes inimigos dos eternos. Inclusive isso no filme vai aparecer muito claramente. Né? Os deviantes, segundo o Ícaris, eles como criaturas energéticas, eles foram viver nas profundezas da Terra, trabalhando sem cessar, né, e sua maior preocupação sempre foi criar novas armas. São uma civilização bélica, sempre preparada para a guerra, e isso, né, essa questão de eles habitarem as profundezas, né, também acaba servindo como uma explicação, né, dentro dessa história aqui dos Eternos para lendas do submundo, né, e até a questão das profundezas da Terra, né, serem habitadas por demônios. Na verdade, seriam aqui na mitologia do Jack Kirby os deviantes. E aí o Ícaris fala sobre os Eternos, né, que ao contrário dos deviantes que foram habitar as profundezas, né, como demônios, os Eternos foram habitar os lugares mais altos do planeta. Né? Eles investigaram o universo com suas mentes, desenvolveram poderes além da compreensão humana. Então eles evoluíram seus corpos e suas mentes. E aqui então é que a gente percebe, né, por essa imagem aqui, que então, principalmente os deuses gregos, né, por essa imagem aqui, seriam então, na verdade, os Eternos. Então, o panteão dos deuses, né, das mitologias antigas, na verdade eram os Eternos, que de alguma forma entraram em contato, né, com os humanos e por eles foram considerados como deuses. E os humanos, né, o Ícaris fala que eles tiveram que enfrentar a natureza, né, eles não tinham os poderes dos Eternos, nem tecnologia dos deviantes, né, eles tinham que subjugar a Terra para fazer dela o seu lar por sua força. Né. Embora sempre querendo a paz, na verdade os humanos vivem com um espírito de guerra iminente, né, podendo destruir um dia tudo aquilo que eles criaram.
Bem, aí o Ícaris, ele explica que ele está ali, na verdade, para ajudar os deuses a encontrarem novamente o caminho para a Terra, a voltarem para a Terra. E aí, a câmara a qual eles estão tem um sinalizador, né? Um sinalizador que ele finalmente descobriu depois de milhares de anos. Né? Então, o Ícaro estava procurando esse lugar e esse aparelho, né, há milhares de anos. Ou seja, ele tem milhares de anos de existência. Né? Só que quando ele está para ativar o sinalizador, os deviantes que vieram da Lemúria, eles chegam, porque eles não querem que os deuses voltem. Né? E por que eles não querem? Porque os deuses já destruíram vários deviantes no passado. Né? Parece que os deviantes, na verdade, foram um experimento mal sucedido. Né? Eles não gostaram da criação dos deviantes, parece que se arrependeram deles. Né? Então os deviantes não querem que os deuses voltem. E começam a atacar então o Ícaris. Mas aí a gente vê, então, aí o Ícaris começa a mostrar os seus poderes. Né? Ele cria um campo de força impedindo, né, que as rajadas das armas dos deviantes atinjam a eles e ao aparelho. Né? E aí ele tira aí o seu chapéu, os seus óculos, né? E se prepara para lutar. Né? E aí ele emite raios ópticos, né? Que nem o Ciclope, né? Que aí devastam o chão ali, né? E aí ele parece ser muito mais poderoso, né, do que os próprios deviantes. O Icarus, né, no filme da Marvel, ele é interpretado pelo ator Richard Madden, né, e ele apresenta os mesmos poderes da sua contraparte nos quadrinhos. Né. No próprio trailer você já vê o Icarus usando seus raios ópticos. Né. Ele tem, né, esse poder de criar campos de força, né, na verdade, de manipular a matéria, ele é super forte, ele voa. Tá? Tá? E ele aqui é o primeiro Eterno que é apresentado na série dos quadrinhos. Bem, nós vemos assim, que os Eternos têm poderes, né, genéticos mesmo, assim. Enquanto que os Deviantes parece que eles só têm tecnologia, mas eles se preparam, na verdade, os Deviantes, para enfrentar os Eternos. Tanto que nessa luta eles envolvem o Icarus com uma capa que consegue bloquear os seus raios energéticos. Né? E é uma capa que, assim, que ele não consegue se livrar facilmente, ele precisa da ajuda da Margot e do Dr. Damian, né, para conseguir se livrar. Mas a luta dos deviantes não adianta nada, porque o Icarus consegue fazer o sinalizador funcionar e a nave espacial lá com os deuses, né, eles acaba pousando ali nas ruínas incas. Bem, se as ruínas incas aqui, né, a gente sabe que mais ou menos, né, que eles estão na região do Peru, né, que não é deixado claro na história, né, pelo menos no início. Então eles estão mais ou menos aqui no Peru e a nave espacial chega. Né? Aí os deviantes já ficam assim, né, já desanimados, né, porque não foi em vão a luta deles, né, e o Icarus confirma, né, que realmente os deuses estão aterrissando. Né? Só que é claro, né, a história ela tem que dar suspense, né? A história acaba aqui, né? Você só vai saber quem são esses deuses na próxima edição. Né? Se você quiser saber qual é a próxima edição, então deixa um comentário aí, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. E por hoje é só.